sobre vocações. Hoje nós iremos falar sobre o diaconato. Estamos aqui com o diácono Osmar e vamos também falar com o diácono Sena, fazendo umas perguntinhas para ele sobre a vocação diaconal. Boa noite, diácono. Boa noite, prazer em tê-la comigo, né? Na minha humilde sala de trabalho, sala de bagunça, né? Obrigado pela presença. Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz. Alegria estar com você neste dia, participando desse projeto, falando aos corações, projeto tão bonito da nossa paróquia, da nossa pastoral de comunicação, que é levar aos corações de todo o nosso povo assuntos tão caros para a nossa igreja. Bom, na verdade, a gente morava no interior, na roça, e eu tinha um sonho, o sonho de ser franciscano, queria ser frei franciscano, mais precisamente na diocese de Caçador. Mas o tempo foi passando, eu fui crescendo e acabei namorando, e estou namorando 40 anos. Então não era a minha vocação para ser um sacerdote, um frei. Então Deus queria mesmo que o senhor fosse diácono. Com certeza. Eu não escolhi o diaconato. Entendo que Deus me escolheu para ser diácono. E esse entendimento que Deus me escolheu para ser diácono me fez responder a Ele, a essa escolha, a esse convite que Ele me fez. Convite que Ele não fez aqui em Santa Catarina. A primeira vez que eu fui convidado a entrar na escola diaconal, a iniciar o processo de preparação para ser diácono permanente, foi na Arquidiocese de Manaus, quando lá morava. Mas não aceitei naquele momento, porque não entendia naquele momento ser aquele convite um chamado de Deus. E eu não me sentia apto, capaz de exercer um serviço tão importante para a igreja. Mas à medida que Deus vai nos fazendo conhecer mais a sua vida, o seu chamado, a entender melhor o que Ele quer para cada um de nós, e isso é com toda a nossa vida, com o nosso dia a dia, com a nossa história, e Deus vai se revelando. E quando Deus se revela a cada um de nós, Ele nos faz renovar a cada vez mais esse convite. E em 2008, eu me vi num chamado muito forte. Entendi aquilo como algo verdadeiro, que não era coisa do meu coração, mas era a coisa que Deus colocava no meu coração. Conversei com a minha família, após um discernimento com a minha família, após um discernimento com o meu pároco, que também via em mim esses sinais. Ele acolheu esse meu sinal, esse meu chamado, e me enviou para a escola diaconal. Naquele momento eu era da Arquidiocese Militar do Brasil. Então, com autorização do nosso bispo militar, eu ingressei na escola diaconal aqui em Florianópolis e fiz toda a minha formação aqui na Arquidiocese de Florianópolis, embora ter sido ordenado pela Arquidiocese Militar do Brasil. Dom Osvino, que era então bispo militar do Brasil, me ordenou para exercer um ministério muito específico, um diaconato muito específico, dentro dos quartéis, né, dentro da vida militar. Então, ali eu exerci meu ministério dentro da caserna, acolhendo os militares, acompanhando os militares, a vida dos militares. Mas a partir do momento que me desliguei da vida militar, que eu deixei de ser militar da ativa e passei a ser da reserva, pedi a Dom Wilson que me acolhesse aqui na Arquidiocese de Florianópolis. Isso aconteceu no início de 2019, e Dom Wilson, nosso arcebispo, me acolhe na Arquidiocese. Então eu fui excardinado, ou seja, eu saí da Arquidiocese Militar do Brasil e fiquei encardinado aqui na Arquidiocese de Florianópolis, e aí exercendo meu ministério, meu diaconato aqui na Paróquia dos Sagrados Corações, acolhendo a nossa comunidade. Bom, o diaconato, primeiramente, ele é evidente que é um chamado, né? Se não fosse
não fui eu que escolhi, né? Mas é o próprio Deus que nos chama, né? Não fosse vós que me escolhesse, mas eu que vos escolhi. E qualquer homem, né, que esteja dentro do critério religioso, um bom católico, um bom pai de família, isso falando no diaconato permanente, né? Então, que seja bom de família, casado, e já tenha um certo tempo, né, uma bagagem de igreja. E aí assim a gente começa os preparativos, começa os encontros vocacionais. Foi o meu caso, né? Tive 3 encontros vocacional no seminário, né, juntamente com diversos candidatos, né? Para ir a gente discernindo aos poucos, né? Se de fato é o que a gente quer, o que pretende, para depois não se sentir assim surpreendido, achar que fez uma coisa que não gostou. Então esse é o sentido, preparar-se primeiramente, abrir o coração a Deus, né? E voltar-se para as coisas simples de Deus, sobretudo sobre a caridade. Na palavra, também na liturgia, no exercício, no serviço na ação litúrgica, servindo na liturgia, mas também presidindo as celebrações da palavra, presidindo os sacramentos, né, o batismo, que é próprio do diácono, a assistência ao sacramento do matrimônio, a assistência das famílias enlutadas no momento de exéquias. São essas dimensões litúrgicas em que o diácono exerce também o seu ministério. A outra função do diácono, tão importante também, é a função da caridade, a acolhida do povo de Deus, tendo na nossa mente, no nosso coração, aquilo que o nosso padroeiro São Lourenço tinha, que a riqueza da igreja são os pobres. Então, essa acolhida dos pobres vem desde as primeiras comunidades. Os diáconos foram instituídos, como relata lá no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, quando fala que os 7 homens foram instituídos para cuidar dos pobres, das viúvas e das crianças. Então, é essa dimensão caritativa também que faz parte da essência do ser diácono. E essa é a rotina do diácono permanente, além da sua vida matrimonial, da sua família, porque a maioria das vezes são homens casados, que assumem essa segunda vocação. São homens casados, com filhos. Eu sou casado, tenho 2 filhas, então eu também preciso ter essa rotina com a minha família, adequar a realidade da minha casa também com equilíbrio na vida ministerial na igreja. Essas são as nossas atividades rotineiras, exercer o nosso ministério, acompanhando no equilíbrio. Nós tivemos 4 etapas. Cada etapa dessa durou 2 anos. O total da minha escola diaconal foi 9 anos. A primeira etapa do acolhimento, né, o início dos estudos, né, a gente estudou no seminário. Depois a gente começa a parte de estudo, onde vem várias matérias, né, e ainda também filosofia, entra os dogmas da igreja, diversos estudos. Depois a segunda etapa, aliás até a terceira etapa, é que a gente entra na teologia propriamente dita, não na teologia assim fundamental, mas a teologia básica, né? E assim dentro desse estudo teológico nós vamos ter diversos planos, vendo qual é a pessoa de Deus, a pessoa dos anjos, enfim, a teologia é bem vasta. A última etapa que a gente começa a entrar na formação preparatória para o diaconato, né? Começa já o pensamento, né? O aprofundamento das matérias, já começa a pensar na parte prática, no TCC, enfim, começa essa preparação toda. E assim, ao longo desse período de 8 anos de estudo, depois eu fiz mais um ano de aprofundamento em Curitiba, então um total de 9 anos, a gente foi discernido para que lá no final, de fato, isso quer dizer, segundo o meu bispo, né, Dom Walter, que agora morreu recentemente, ele dizia que o fato de eu estar estudando, de eu estar fazendo
concurso para o diaconato, ou sendo candidato, perdão, não queria dizer que eu queria ser ordenado. Né? Então a gente estava ciente disso, que estava estudando para depois lá no fim, aí tem avaliação, né? A nossa parte das provas, avaliação pelo bispo, pelo conselho presbiteriano. Vocês passam por uma avaliação? Sim, avaliação. Tanto provas, né, que a gente faz, né, depois do TCC, depois tem a avaliação do bispo, como tal, e a avaliação do conselho presbiteral, né, onde é levado o nosso nome, né, mostrada a capacidade, né, a formação, né, se aquele candidato, então, de fato se comportou como era necessário. E quem avalia isso é o bispo ou é os padres? O bispo e o bispo de cada diocese, ele faz um conselho de padres, chamado conselho de presbíteros, né? Sim. Então, 3 ou 4 padres, né, dependendo da diocese. No meu caso foram 3 padres, né, mas o bispo, e que avalia, né, faz uma espécie de uma enquete, uma entrevista assim criteriosa, né, e assim para a gente conhecer mais a fundo aquilo que é viver com a igreja, com irmãos e conviver com eles. Sim, porque é necessário, né? Necessário. Faz necessário conhecer para poder estar participando da vivência. A gente conhecer a vida do sacerdote, né? E mesmo porque para mim saber que eu faço parte do clero, né? É o primeiro grau, mas que o clero é uma hierarquia, o sacerdócio e o episcopado. E que eu não sou o padre, que eu não vou rezar a missa, que eu não vou ouvir confissões, né? E já tem coisas que eu posso fazer, né? Mas enfim, para saber me pôr no meu lugar. É um sentido de humildade. Sim. Me pôr no meu lugar. Aquilo que eu sou, né? E até onde vai esse meu ser, né? Dentro do clero, dentro do diaconato. Né? E aquilo que eu sei que não é da minha competência, então eu não posso ir mais para frente, porque aquilo a gente sabe, é do padre, é do bispo. O grande desafio de permanecer atentos às necessidades da igreja, desafio de permanecer também atento às necessidades de sua família, atento à necessidade de uma formação permanente, de uma espiritualidade constante. Então, são desafios que a gente precisa vencer a cada momento da nossa vida. E uma coisa importante, entender que todo esse serviço precisa fazer em nós, trazer em nós a alegria, a renovação, o fortalecimento da nossa vida e no dia a dia, da nossa casa e da nossa igreja. É essa dimensão, são esses desafios que da vida do diácono, das funções e que nos levam a viver plenamente o nosso ministério diaconal. Acima de tudo, a mensagem que eu deixo como diácono e que sempre procurei me comportar é um pensamento do meu bispo, do meu ordenador, dizia: quando você subir no presbitério, sinta-se descalço, porque ali está a presença do Mestre. Ali se faz a presença de Jesus na Eucaristia. Sinta-se descalço. Esse sentir-se descalço quer dizer seja humilde. Então eu sempre procurei, na medida do possível, evitar as coisas que me distraem, as coisas que me façam orgulhoso, e procurei sempre ser humilde. Procuro ser humilde. Claro que às vezes a gente sai um pouco às vezes do limite, né? Mas a nossa vida é de ser humano. E por isso a gente então conta com a proteção de Maria Santíssima, né? Que o meu lema foi a Jesus por Maria, tudo posso naquele que me dá força. Então, eu sempre entreguei essa minha vocação a Maria Santíssima, sinto-me protegido por ela e peço proteção para que eu possa ainda ficar mais um tempo na vinha do Senhor neste mundo, até que se faça cumprir toda a vontade de Deus. Então, para o povo em geral, na nossa paróquia, eu quero dizer que é uma alegria estar a serviço da paróquia. Eu não sou aquele que quer ser servido, como disse Jesus, eu estou aqui para servir. E dentro da medida do possível, dentro daquilo que eu posso, quero servir a igreja, quero servir cada pessoa, cada ser humano dessa nossa comunidade. A mensagem que eu deixo para você, meu irmão e minha irmã, neste mês vocacional: fique atento às palavras de Deus. Fique atento ao chamado de Deus
para que Ele possa, ao te chamar, você acolhendo a sua voz, possa despertar em você também a responder esse chamado tão importante de Deus em nossas vidas. Que cada um de nós tenha essa dimensão de que somos chamados e que necessitamos responder a esse chamado da nossa vocação. Que Deus possa realizar em você também essa graça. Sobre você, meu irmão, minha irmã, que acompanha esse nosso projeto Falando aos Corações, possa chegar até você, no seu coração, na sua vida, na sua história, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.